tarde, eu sou a Ana Clara e está começando mais um Ana Clara Interview. E o tema de hoje é inspirador, a arte de escrever através dos livros. Escrever é muito mais do que colocar palavras no papel. É transformar sentimentos, sonhos e experiências em histórias que tocam o coração. É o dom de combinar letras, palavras e frases, dando à vida mundos inteiros, personagens e emoções que ultrapassam o tempo. E hoje vamos falar sobre os escritores. Essas pessoas que com sensibilidade e a imaginação conseguem expressar o que muitos sentem, mas poucos conseguem dizer. E para isso temos a honra de receber uma convidada especial, a escritora infanto-juvenil Mônica Ramos, a autora do livro Cachos por Cachos, uma história de amor. Ela vem compartilhar conosco um pouco da sua trajetória, suas inspirações e a beleza de escrever para o público jovem, mostrando que cada página pode ser um ato de amor e representatividade. Seja muito bem-vinda ao Ana Clara Interview, Mônica. Obrigada, Ana Clara. É uma alegria tê-la conosco. Vou fazer algumas perguntas. Está preparada? Ao início da sua trajetória pessoal. Mônica, como foi que nasceu o seu interesse pela escrita? Bom, primeiramente, Ana Clara, boa tarde por estar aqui nesse momento tão especial e, sobretudo, para falar de leitura e de histórias. E o livro, essa escrita, né? O escrever, ele surgiu de uma experiência que foi escrever sentimentos. Então foi a partir de uma convivência afetiva, amorosa, cuidadosa, que surgiu o interesse de escrever, sobretudo, esse livro Cachos por Cachos, uma história de amor. E você se lembra do momento em que decidiu que queria ser escritora? Olha, na verdade não foi assim um boom de um momento. Foi uma experiência, né, que eu faço de escrever sempre que me passa momentos significativos, momentos interessantes, seja de alegrias, seja de tristezas, seja de momentos que causam desafios, eu sempre tenho a prática de registrar. E esse livro, essa escrita, aconteceu exatamente por uma experiência de uma convivência, né, juntamente com a minha filha, diante dos sentimentos que ali foram se manifestando. E desde criança, você já demonstrava esse talento para as palavras? Eu acredito que esse exercício de escrever, desde quando eu aprendi a escrever, ele já foi fazendo parte de mim. Eu gostava de escrever poesias, copiar poesias, trechos de músicas que eu achava bonito. Eu tinha meus cadernos, né, que eu registrava coisas que para mim era interessante. Eu acho que o exercício começou bem por aí. E quais lembranças da sua infância você considera importantes para a escritora que você se tornou hoje? Eu acredito que o desejo desse lugar, ele veio exatamente quando a gente tinha oportunidade muito de brincar, de conviver, mas poucos recursos, como nos dias atuais. Então, a gente tinha o momento de escrever, de registrar, né, de brincadeiras, de inventar brincadeiras, de escrever. Então, eram assim, situações muito simples, mas que colocavam-me no exercício de fazer essa escrita. Era cartinhas para as amigas, era bilhetinhos. Então, esse processo da escrita, eu acredito que tenha sido por esse processo de encantamento do escrever para quem a gente gostava. E teve alguém na sua família ou na sua escola que te incentivou a escrever?
Olha, a gente viveu uma experiência bem limitada em termos de estímulos para a leitura. Mas eu diria que a escola ela teve um papel fundamental. Então, quando as professoras contavam histórias, narravam textos assim que chamavam atenção, que trazia para a imaginação, eu acredito que já era um chamado para mim, criança, né, no processo dessa escrita. E quais eram os seus livros ou autores favoritos quando você era criança? Bom, eu apreciava muito, muito Monteiro Lobato. Eu vivenciei a primeira experiência, né, das narrativas do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, eu entrei um pouco nesse lugar. A partir das imagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu me envolvi com essa escrita, com as escritas do livro de Monteiro Lobato. E você costumava inventar histórias ou escrever pequenos textos quando era mais nova? Sim, eu gostava de inventar muito. Então eu criava pequenos teatros com letras de músicas que eu colocava, né, com outras letras minhas mesmo, né, inventando. Então, desde criança, eu achava interessante criar personagens e distribuir para as amigas, e aí a gente marcava o dia do teatro, onde a gente narrava pedaços de poesias, às vezes um fragmento de histórias, e assim também fazia parte do nosso convívio de brincadeiras. Em que momento percebeu que a escrita poderia se tornar mais do que um hobby? Ah, sim. Aí já foi à medida que eu fui crescendo, claro, né, na experiência mais de juventude. E nesse período da juventude a comunicação era muito por cartas. Então a gente escrevia cartas para os namorados, era carta para as amigas. Então esse exercício me motivou muito e me percebi ali tendo uma certa autonomia de escrita daquilo que eu queria transmitir enquanto sentimentos. E como foi o início da sua carreira literária? Bom, eu digo que eu nem chamo de carreira literária, mas essa experiência da escrita mesmo, né, que foi fazendo parte da minha história, porque depois eu me tornei professora e passei a fazer registros, né, dos desenvolvimentos, das histórias, das crianças. Então eu acredito que a partir do momento em que eu me tornei professora, essa escrita me acompanhou de forma significativa, de modo que fazia com que essa minha escrita chegasse também às crianças. Você pode ler um trechinho pra gente do texto que você mais gostou do seu livro? Ah, bom, vamos aqui. Tem muitas partes, viu, Ana Clara, que para mim cada parte é de maneira muito especial. Mas eu vou escolher uma aqui que a gente diz. A primeira estrofe do livro, vamos dizer assim, ele faz uma pergunta muito encantadora, né, e provocativa. Será que os cachos de minúsculos cabelos fazem acontecer um encontro de amor? E esse encontro se deu entre uma mamãe e uma filha. E logo mais tem um outro pequeno trecho que eu gostaria de partilhar, que é: os cachos pareciam responder, deslizando-se aos toques e se fazendo e refazendo, numa lentidão infinita de acordar os ventos. E tudo começou assim. E quais foram as maiores dificuldades que enfrentou nesse começo? Bom, a escrita para mim sempre foi de forma tranquila. Então eu acredito assim, eu não tive dificuldades para poder escrever.
porque na verdade é uma escrita que é de manifestação de sentimentos. Eu acredito que quando a gente fala do lugar, do sentir, essa escrita ela vai se delineando, né, pelo papel, como escrita, como palavras que vêm da alma, que vêm do coração, que vêm dos sentimentos. Então não foi algo que me fez assim, esforçar. Foi muito mais uma atenção para poder ser verdadeira com aqueles sentimentos. E como surgiu a ideia para o livro Cachos por Cachos, uma história de amor? Bom, essa é uma ideia que surgiu de forma assim extremamente significativa. Eu fiz adoção de uma criança que foi uma adoção tardia, que essa menina, minha filha, estava com 6 anos e 7 meses. E quando ela chegou, por uma série de razões, ela chegou muito arisca, muito fechadinha. E ela tinha o cabelo bem curtinho, bem cacheadinho. E quando ela chegou, eu fazia todas as manobras para que ela pudesse criar mais vínculo e ficar mais próxima de mim. E a gente fazia uma atitude, outra, e a que mais funcionou era quando eu pegava os pequenos cachos do cabelo dela e começava a fazer, né, uns rococozinhos, colocar lacinhos, e eu fui percebendo que esse movimento ela ia entregando de forma mais confiante para mim. E aí eu fui escrevendo, cada vez que eu tocava nos cabelos dela e que ela esquecia de ficar toda assustada, mas ficava tranquila e calma, tendo uma receptividade maior desse meu contato com ela, eu percebi que esses cachos faziam mágicas. Esse toque nos cabelos, nos cachos, eles faziam a mágica de modo que ela ficasse mais próxima de mim e que a gente ficava um pouco mais próxima da outra. E aí eu fui registrando, cada vez que esse contato acontecia, eu fui registrando. Não, inicialmente eu não pensei em tornar-se um livro, mas depois eu achei que fosse interessante transmitir essa ideia da construção do vínculo, do afeto, a partir dos cachos dos cabelos. E o que te inspirou a escrever essa história? Bom, a inspiração veio desse lugar, dessa percepção de que esse contato afetivo pelos cachos, esse contato possibilitou essa maior proximidade, esse afeto. E a motivação da escrita diante disso foi exatamente levar a todas as pessoas que pudessem alcançar esse livro, compreender que às vezes por pequenos gestos a gente pode construir uma história de amor. O título do livro é muito bonito. Como que ele foi escolhido? Então, eu acredito que eu não tive dificuldades para poder definir esse título, exatamente porque ele foi uma escolha fiel àquele movimento de proximidade e de vínculo que se estabelecia com minha filha, por meio desse toque, desses carinhos, diante dos cachos dos cabelos dela. E qual é a mensagem principal que você quis transmitir com essa obra? Bom, essa obra ela acabou que tem algumas intenções. Em primeiro lugar, dizer que o afeto ele pode ser construído, ele pode ser constituído por meio de toques nos cabelos, toques de carinhos, de modo que estabelece essa confiança. Em segundo lugar, a ideia é de que uma criança, uma adoção, ela pode ser construída com o afeto, com o carinho,
e acredito que é uma abordagem que o livro traz, né, de uma possibilidade construtiva de convivência. Então, o tema adoção também é anexado a esse livro. E outra ideia também que o livro transmite é que a beleza negra ela pode ser valorizada, né, por meio dos cabelos, e é interessante a gente pensar que dentro da realidade negra muitas vezes se nega os cabelos, os cachos, né, os cabelos crespos, e foi por esse caminho que constituiu-se o vínculo de convivência. Então eu acredito que essas 3 abordagens são extremamente significativas para poder esse livro chegar a tantos lugares. Mas a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta.